Fala galera do canal Bazuca Assessoria Esportiva, eu sou o Robson e estou vindo aqui trazer mais um pouquinho de conteúdo para você. Hoje nós vamos falar sobre a corrida de rua, essa tão praticada, esse exercício tão praticado, esse esporte tão praticado, né? Com certeza você tem algum amigo, algum parente que pratica corrida de rua, ou até você mesmo pratica corrida de rua, né? E qual é a ideia dessa corrida? De onde veio? Como funciona? Para começar a correr? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E eu já queria aproveitar e fazer um pedido para você, tá? Siga o nosso canal aqui, acompanhe o nosso canal, então ative as notificações para sempre que postarmos algo novo no canal, você já recebe uma notificação, tá? Inscreva-se no nosso canal também, curta, compartilhe isso com outras pessoas, leve essa informação para o máximo de pessoas possíveis, para os seus amigos e tudo mais. Você vai ver que vai ser um assunto muito legal, sempre vai ter algo legal para vocês comentarem e conversarem a respeito. Corrida! De onde começou a corrida de rua? Onde vem os primeiros registros de corrida de rua? Ou de corrida propriamente dito? Ó, lá na pré-história, claro, lá na pré-história, né? Então a corrida começa lá atrás. Por quê? Na pré-história, por que as pessoas corriam? Quais são os relatos? Qual é a ideia da corrida lá na pré-história? Primeiro, precisava buscar alimentação, então corria para caçar. A outro detalhe, qual era o outro motivo para o indivíduo correr, o homem lá na pré-história? Por que ele corria? Por causa da condição de sobrevivência. Os animais iam atacar, então muitas vezes ele tinha que sair correndo para sobreviver. Então, os primeiros registros, as primeiras ideias, histórias, o que é falado sobre corrida está lá na pré-história. E depois isso vem vindo para frente. Lá na pré-história também, já lá atrás, aí já um pouquinho mais para frente, por volta de 490, ali antes de Cristo, mais ou menos, numa guerra, já vem um pouquinho falando sobre a maratona, né? Nossa, a maratona, como é que é? Da onde vem essa história toda? Então, já contei para vocês num outro vídeo aí, mas vou fazer um breve resumo também. A história é numa guerra aí de Atenas, tá? Tava tendo uma guerra e o pessoal precisou sair para guerrear e foram até a maratona para poder guerrear. E o pessoal tinha dito o seguinte, ó, se nós ganharmos a guerra, iremos invadir Atenas e violentar as mulheres e matar os filhos. Então, quando o pessoal foi para a guerra, deixou acordado lá com as famílias. Mulher, minha esposa, ó, seguinte, se em 24 horas a gente não retornar, é porque a gente perdeu a guerra, e aí, suicidem-se e matem as crianças, para não acontecer de eles virem aqui e fazer essas atrocidades que prometeram. E aí foram para a guerra, só que chegaram lá, ganharam a guerra. E aí um cara foi escolhido para correr de volta e avisar o mais rápido possível, porque senão ia acontecer que já estava combinado com as mulheres de se matarem e matarem as crianças. Então esse cara saiu correndo 40 km da cidade de Maratona até Atenas. Quando chegou em Atenas, ele apenas conseguiu dizer, vencemos! E morreu. Foi exatamente isso. A história conta isso. E daí, se essa história é real mesmo, não consigo afirmar, não consigo dizer com certeza para você. Mas os primeiros Jogos Olímpicos foi colocado a prova de corrida de 40 quilômetros. Então as pessoas tinham que correr 40 quilômetros. Os primeiros Jogos Olímpicos, então tem registro já desde o primeiro Jogo Olímpico, desde as primeiras Olimpíadas, a corrida de rua. E aí tinha que correr 40 quilômetros. E foi em homenagem a esse fato que aconteceu lá em Atenas. Passado um tempo mais, e aí vem vindo mais para frente, a maratona passa a ser o que é conhecido hoje como 42,195 metros, porque numas Olimpíadas que teve na Inglaterra, a realeza solicitou que a prova terminasse em frente ao castelo deles. E aí precisou acrescentar 2.195 metros, ou seja, a maratona saiu de 40 para 42,195 metros. Gostou desse fato? Beleza, vamos continuar então na ideia. Então esses são alguns relatos da corrida. E depois, como é que a corrida vem para os dias de hoje já? Então por volta da década de 70 mais ou menos, um cara chamado Kenneth Cooper, ele
colocou aí, através de vários estudos, começou um teste de Cooper. Já estou falando no teste de Cooper? Então, esse teste é um teste que você corre durante 12 minutos para saber só qual é a sua condição física, a sua capacidade cardiorrespiratória. Hoje já é utilizado aí como uma das formas de avaliar o seu VO2 máximo, ou seja, a sua capacidade cardiorrespiratória. E lá na época ele lançou uma tabelinha bem legal que dizia se para a sua idade, se você estava apto, não apto, se você estava bem fisicamente ou mal. E aí, isso, quando ele lançou o teste de Cooper, a galera começou a querer praticar esse negócio. E aí ia pra rua correr para poder saber qual era a condição dele, se estava bom, razoável. E aí, ele olhou lá, tá razoável. A galera começava a treinar a corrida para melhorar essa condição. Então a corrida começa a ser inserida de uma forma da prática realmente para qualquer pessoa, exatamente nesse momento em que foi lançado o teste Cooper, lá por volta de 1970. Passado mais um tempo, nas corridas de rua, como começou a surgir muita corrida de rua, e aí aqueles atletas que antes estavam somente nas provas, lá nos Jogos Olímpicos, nas provas específicas, eles passaram a frequentar as provas de rua. E aí o indivíduo comum, o amador, tinha a oportunidade de correr, muitas vezes, ao lado do seu ídolo, do cara que ele olhava e falava, nossa, aquele cara corre muito, e ele estava ali ao lado correndo. Então assim, antigamente não era esse lance, a elite largava antes, não, largava todo mundo junto. E aí isso é muito legal, porque veio trazendo mais pessoas para a prática da corrida de rua. E aí entra um outro detalhe também, que veio trazendo mais pessoas. Qual que é? Era um esporte de acessibilidade, fácil, né? Todo mundo tem a sua rua, qualquer local tem um espaço para correr. Então a pessoa conseguia praticar em qualquer local. Por isso veio ganhando cada vez mais adeptos. A corrida veio se tornando cada vez mais um esporte do povo, de fácil aceitação. Era um esporte barato. O que você precisa para correr? Uma roupa, um short, uma calça, uma camiseta e tudo mais. E um calçado, mas a gente também tem muito relato aí da galera que nem utilizava calçado, saía para correr descalço, né? Fazia a corrida do jeito que dava. Então é um esporte muito popular, por isso ele veio se popularizando realmente, né? E a galera veio gostando cada vez mais disso. Aí entra alguns detalhes. Robson, então você está me dizendo que é tão simples assim, que sair correndo é só eu colocar uma roupa lá, colocar meu tênis e tchau, vou correr? Calma. Calma que não é tão simples assim também. Por isso que, mesmo com todos os relatos que você vê de muita gente que pratica a corrida, que pratica esse exercício, a gente também escuta falar muito de lesões na corrida e tudo mais. Por quê? Ela é um esporte acessível, é um esporte que dá para você praticar em qualquer lugar e tudo mais, mas vamos pensar numa coisa, o exercício físico, ele tem que ser o quê? Controlado, tá? Orientado por um profissional de educação física. E aí entra um ponto interessante, porque se você não tem um profissional de educação física acompanhando esse exercício, o risco de lesão é grande. Então, por isso que a gente escuta falar muito sobre lesões também, essas coisas todas. E aí, qual que é a ideia? Como que eu começo a correr, então? Como eu faço isso? Hoje, se a gente for olhar do ponto de vista específico do treinamento para a corrida, ele exige um teste para avaliar qual é a sua condição cardiorrespiratória, para avaliar quais são os segmentos que eu tenho que colocar na corrida, então como eu vou direcionar o seu treinamento, pensando nos objetivos, se você está começando a correr ou se você já pratica corrida e quer ficar mais rápido nos 5 km, nos 10 km. Robson, o que é isso? 5 km, 10 km? Então vamos lá. Os mais populares, as corridas mais populares hoje, tá? São as corridas de 5 km, que são corridas rápidas, as corridas de 10 km, tá? Que ela já vem aí mais rápido um pouco, mais médio, aí eu venho para o 21, que é considerada meia maratona, e aí a maratona.
Existe acima de 42, Robson? Existe também. Existem aí as provas mais longas, só que aí nós estamos falando de um outro nível, de uma outra ideia de corrida. Mas a princípio o que tem para as pessoas mais acessível realmente são 5, 10, 21 e 42. Nós temos várias provas aí conhecidas, inclusive a de Boston, uma das mais antigas maratonas. Todo mundo tem a ideia de chegar lá. E aí, Robson, para chegar lá, você precisa realmente de algo bem direcionado. Mas se você quer começar a prática, ainda não direcionado, não tem um objetivo específico de competir, nada disso, lembrando que a ideia da prova, da competição, cara, é a sua superação, é você melhorar o seu tempo de os 5 km antes para os 5 km depois, é cruzar a linha de chegada nos 5 km, para quem nunca nem correu 5 km, essa é a ideia, tá? Então a gente consegue fazer isso de algumas formas. O ideal é colocar um tênis confortável, primeiramente, é uma ideia interessante. Precisa de ser caro, Robson? Não precisa ser tênis caro, tá? Tem muito tênis aí no mercado que disponível para você praticar a corrida tranquilamente. Lembrando que nós não nascemos com tênis. Alguém nasceu de tênis, com tênis no pé? Ninguém nasce com tênis no pé. Então que história é essa de que o tênis, eu preciso de um tênis para correr? Calma, nós somos feitos para correr, mesmo sem o tênis. Ah, Robson, então vamos sair agora amanhã na rua, correndo, descalço e ponto final. Claro que não, né? O asfalto está quente, vai queimar o pé e tudo mais. Então, eu tenho que pensar na proteção dos meus pés. Por isso que o tênis começa a surgir para proteção. E hoje em dia, antigamente eu falo, na minha infância eu brincava muito na rua, tinha um cascão no pé que era tranquilo ficar correndo, né? Você também, acabou de identificar aí, já pensou, o meu também era assim. Eu sei, tem muita gente aí antigamente que corria, brincava na rua o dia inteiro e não tinha nada disso. Agora, hoje em dia, a gente utiliza muito tênis, muito calçado, então o ideal é utilizar um tênis confortável para que proteja o seu pé. Ah, ponto importante aí também, hein? Como é que tá a máquina? Como que tá o coração? Tá tudo bem? Como é que estão? Você tem alguma doença, alguma comorbidade? Você é hipertenso? Você é diabético? Tem alguma coisa que possa limitar essa corrida, esse início de atividade? Isso é importante. Então, busque sempre um médico, tá? Para poder ver se está tudo certo com a máquina aqui, com o corpo nosso. Se o corpo está funcionando perfeitamente, aí você está liberado para começar a fazer como prática de atividade física primeiro, sem pensar em algo direcionado, dá para fazer também, tá? Então é uma outra forma de você pensar na corrida, dessa mais tranquilo, mais suave, mas sempre passa por um médico para verificar isso. Roupas, penso sempre, se eu moro num local que é extremamente frio, aí você vai precisar de uma roupa que te aqueça um pouco mais, para no meio da corrida você não chegar com uma hipotermia, morrendo de frio, a queda de temperatura brusca, que aí pode causar outros problemas no seu sistema todo, no seu sistema fisiológico. Então é interessante você utilizar uma roupa que mantenha a sua temperatura um pouco mais quente. Porém, se você num ambiente tropical mais quente e tudo mais, utilize roupas mais tranquilas, mais suaves, que você consiga transpirar e ela libera essa transpiração, né? Não fica segurando o suor na roupa. Você imagina aquela camiseta de algodão, vai ficando cada vez mais pesada no seu corpo conforme vai molhando. A outra coisa importante, hein? Que eu lembrei a hora que eu falei camiseta de algodão, cara, eu já pensei nisso. Mulher é mais tranquilo porque mulher utiliza top. Mas homens, se você procurar aí na internet, no Google aí, ó, coloca mamilo ralado por causa da corrida, alguma coisa assim. O que, Robson? Mamilo ralado? É isso mesmo. Acontece, viu, pessoal? A camisa começa a atritar no mamilo durante o movimento, então a camisa vai esfregando no mamilo e aí pode lesionar, pode machucar você. Então a recomendação que eu dou é, se você começou a sentir alguma coisa assim, coloca um esparadrapozinho pequeno em cima do mamilo ali para proteger e aí não tem problema de arranhar, de machucar e você vai ficar tranquilo para a prática.
Ah, o Robson, minha coxa, cara, assa toda vez, o que eu faço? Sugestão? Vaselina. Vaselina sólida mesmo, vai na farmácia, compra um potinho de vaselina baratinho, passa na coxa e tudo mais, que isso já vai ajudar, porque evita o atrito e aí evita assar a coxa, aí você consegue fazer seu treino também. Aquelas bermudas, hoje em dia você tem aí várias bermudas de corrida, desde a mais cara até a mais barata. Tem muita coisa, mas é legal também uma bermudinha daquela de corrida. Ah, Robson, mas eu acho ridículo, cara, colocar aquela bermudinha coladinha e sair na rua. Calma, compra a bermudinha, coloca a bermudinha lá coladinha, mas põe o short por cima, pronto. Ninguém precisa saber que você está usando aquela bermuda coladinha lá. Mas se você se sente bem, coloca a bermuda colada e bora correr, que não tem problema nenhum, é super tranquilo também, tá? E vai proteger. Além de proteger, ela faz a compressão e segura a sua musculatura, segura a sua coxa, principalmente para quem tem a coxa muito grossa. E aí isso gasta energia também. Todo o balanço do seu corpo também gasta energia. Então são algumas dicas que eu vou trazendo para você iniciar na corrida. Se você ainda não está buscando aí o profissional, se você quer experimentar a corrida, ver como é, legal. Mas se você quiser buscar um profissional, Bazooka Assessoria Esportiva tem esse profissional, tem esse trabalho para você também. E entra num detalhe muito legal que durante a pandemia agora, eu criei um método para você iniciar na corrida. Que método é esse, Robson? Acompanha a gente aí, continua curtindo, compartilhando, vai seguindo, que logo, logo vem o lançamento desse método aí, para você sair do zero e completar os 5 quilômetros. Isso é muito legal mesmo. Galera, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui assistindo mais esse vídeo nosso. Se você gostou, curta, compartilha, siga o nosso canal, siga as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, todos os canais nossos vai estar sempre com alguma novidade, com alguma coisa legal para você. Valeu, muito obrigado!